Muita paz aos queridos irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do caráter da revelação espírita. Paramos no item 20 e hoje vamos falar um pouco sobre a postura da Inquisição, que é comentado no item 29 do nosso estudo. Então, eu vou pedir a graça para que ela passe um vídeo de 2 minutos, que é o filme Em Nome da Rosa. Eu não sei se algum de vocês já assistiram esse filme. E esse filme vai ilustrar o nosso estudo de hoje, como também eu vou comentar sobre a vida da filósofa Hipácia, de Giordano Bruno e de Annie Besant. Eu vou falar dessas três figuras relacionado também ao item 29 do caráter da revelação espírita. Então, vamos falar dessas personalidades para ilustrar os nossos estudos, para que os digníssimos amigos e amigas tenham uma maior compreensão do caráter que foi e continua sendo a revelação da doutrina espírita para a humanidade. Eu vou pedir a graça aí para passar o vídeo. Tendo chegado ao final de minha vida de pecador, meus cabelos agora brancos, preparo-me para deixar aqui meu testemunho dos eventos maravilhosos e terríveis que testemunhei na juventude no final do ano de 1327. Que Deus me conceda sabedoria e graça para ser cronista fiel dos acontecimentos ocorridos num remoto mosteiro no obscuro norte da Itália. Um mosteiro cujo nome parece mesmo agora clemente, prudente e omitir. Numa distribuição Flash Star. O Nome da Rosa. Pois bem, esse filme retrata uma história que ocorreu na Idade Média, no ano de 1327, no século XIV, em um mosteiro beneditino. E no final dos nossos estudos, Graça vai postar o filme na íntegra. E eu vou indicar 2 filmes para ilustrar os nossos estudos. Em Nome da Rosa e o outro filme que eu vou tentar localizar, que é Giordano Bruno. Giordano Bruno. E nós vamos falar dele mais adiante. Pois bem, o item 20 do capítulo Caráter da Revelação Espírita diz o seguinte: o simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres
do mundo espiritual traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele hão de votar todos os homens sem exceção. Certamente foi um impacto muito grande que ocorreu na Paris do século XIX, não é? E um dos grandes caráteres da revelação da doutrina dos espíritos era a comunicabilidade dos espíritos e a realidade transcendental da vida pós-morte e a infinita possibilidade das diversidades de comunicação que todos nós mantemos com os nossos entes queridos que precederam a viagem para o mundo da imortalidade. Então, ele continua dizendo que o conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como as crenças que tão grande influência exerceram sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo, nem a uma casa, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Ou seja, nesse item 20, Kardec vai nos apresentar que com o advento da revelação do mundo espiritual, intercambiando com o mundo espiritual, foi um impacto na sociedade e na humanidade de forma veemente. Até o advento da revelação espírita, o conhecimento que tínhamos do mundo espiritual era muito fragmentado. E com o surgimento do codificador, da codificação kardeciana, abriu um leque de um maior entendimento sobre a realidade espiritual que atua sobre a realidade do mundo físico. Em 2019, na Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, no auditório, foi convidado para uma célebre palestra um físico, astrônomo, professor, escritor da faculdade lá dos Estados Unidos, um renomado astrofísico brasileiro e que hoje ele é conhecido no mundo inteiro. O Marcelo Gleiser, carioca, ele tem vários artigos publicados em várias revistas internacionais falando sobre astrofísica e sobre cosmologia. Os seus estudos é debatido nas maiores universidades e academias do mundo, no mundo da ciência. Mas ele foi convidado para uma palestra cujo título desta palestra era O Universo, o Homem e seu Espírito. Eu assisti essa palestra dele no vídeo e ele foi perguntado, após 1h40 de palestra, Marcelo Gleiser foi questionado por duas pessoas, um garoto de 10 anos e um senhor. Por que é que eu estou citando ele e fazendo uma relação com o item 20 do estudo do caráter da revelação espírita? Porque os espíritos e todos vocês que estão aqui sabem perfeitamente de que há uma interferência do mundo espiritual para o mundo físico, que todos nós passamos por um processo de obsessão,
e todos nós somos factíveis de ser influenciados por espíritos benéficos, como também por espíritos maléficos, dependendo da corrente mental que você vai estabelecer com o mundo espiritual. Então, eu resolvi colocar esse astrofísico que tem um conhecimento vastíssimo. Ele foi questionado por um garoto de 10 anos, num auditório lotado. E a pergunta do garoto foi o seguinte: 10 anos o menino tinha e o nome dele é Antônio. Olha a pergunta. As pessoas podem ser os roteiristas dos seus sonhos? Podemos ser os roteiristas dos seus sonhos? E aí ele disse: porque eu já fiz isso. E eu não sei se as pessoas sabem disso. Eu sou o roteirista do meu próprio sonho. E eu gostaria que o senhor, falando sobre o universo homem e seu espírito, professor, a pergunta de um garoto de 10 anos no auditório da Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, no final de tarde, o auditório lotado. E ele respondeu: ora, você deve estar assistindo muito filme de ficção. Essa foi a resposta de um dos maiores renomados astrofísicos da atualidade. Ele não respondeu como tantas outras perguntas, porque ele não tinha essa transcendência ou não aceita a realidade do mundo espiritual, conforme Kardec fala aqui no item 20. Mas a segunda pergunta do senhor foi o seguinte: pergunto para o filósofo religioso, o pensador, o homem que escreve, no dia que seus olhos fecharem, o que você espera que aconteça no segundo seguinte? O que o senhor espera? O que acontecerá quando o senhor fechar os olhos no segundo seguinte? Resposta do astrofísico: vai ser muito escuro, mas eu não vou saber de nada disso. O importante é aqui, não sei o que tem lá, entendeu? Não sei o que tem lá, vai estar tudo escuro. O importante é pensar no aqui e agora, é pegar a vida com tudo que tem. E quando eu souber, eu lhe mando um cartão postal. E aí o auditório aplaudiu pela uma resposta evasiva de um homem que estuda a origem do universo, a teoria do Big Bang, e ele não soube responder a pergunta de um garoto de 10 anos e desse senhor, porque ele não acredita no que Kardec diz aqui, a base científica que Kardec apresentou à humanidade. O Livro dos Espíritos, ou melhor dizendo, a doutrina espírita, ela é também fundamentada em cima de pesquisas científicas, como também em cima de bases filosóficas. Estudamos a filosofia, a antropologia, a sociologia espiritual, como também a sociologia humana, que Kardec narra nos capítulos das leis morais da vida, e como a religião. Ele não respondeu porque ele não acredita, ele acredita que é o nada, acabou, extinguiu-se. Ele vai ser surpreendido, tanto quanto os outros mecanicistas que têm essa visão. Portanto, Moisés, no item 21, não é? Como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, não é? Soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé, como homem que foi o legislador. Ou seja, Moisés, ele foi o primeiro revelador, não é? Que iria, como profeta,
iria apresentar que só existia um Deus único, soberano, não é? Já no item 22, Kardec vai dizer o seguinte: o Cristo, não é? Tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura de que Moisés não falara, assim como a das penas e recompensas que aguarda o homem depois da morte. E aí ele cita aqui para que a gente veja a Revista Espírita de setembro e março de 1861. É evidente que Moisés não revelou tudo, até porque os hebreus, porque era uma civilização de nômades, Moisés levaria 40 anos procurando o seu paraíso perdido. Moisés vivia em uma tribo nômade, porque eles eram nômade e tinha uma relação com o Criador através da cultura de oferecer às divindades, aos deuses da época, a matança de animais. Então, Moisés, ele teve essa percepção do nível de maturidade da sua civilização, da cultura daquela época. Mas o Cristo, ele veio nos apresentar outra proposta de transformação. E aí, neste item 23, ele diz o seguinte: a parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre que considera ele a divindade. A pedra angular apresentada pelo Cristo é o ser divino que comanda o universo. Eu acredito que este astrofísico que acha que a vida acaba no túmulo, ele vai descobrir uma nova teoria do Big Bang quando chegar do outro lado da vida. Porque há muitos que ainda se apegam a estas questões desde os primórdios da história das primeiras civilizações. Então, Jesus, ele veio à Terra para despertar essas consciências adormecidas em cima da sua mesa de pura ignorância. São pessoas que não querem aceitar a realidade transcendental, como vocês vão ver mais adiante, a história de Hipácia, de Giordano Bruno e de Annie Besant, e que vai ilustrar os nossos estudos de hoje, as consequências de você ter uma visão fechada diante da realidade espiritual. E aí, nesse item 23, ele diz assim: Pai comum do gênero humano, que estende a sua proteção por sobre todos os filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas sim um Deus que diz aos homens: meus amigos, precisamos tirar este véu da nossa própria ignorância, essa fenda que esconde o nosso olhar para a realidade espiritual. Não cabe mais esse tipo de pensamento de negacionismo. Essa palavra negacionismo está muito em voga, mas negar a realidade espiritual é não aceitar
a compreensão de algo maior que até o presente momento não podemos responder. Então, Kardec, ele vai dando uma definição, dizendo assim: a vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia, que diz: perdoai as ofensas, se quereres ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais aos outros o que não querereis vos façam. Então, Kardec vai dizer que a vossa verdadeira pátria não é o mundo, este mundo em que nós nos encontramos. Quando reencarnamos, trouxemos algum catálogo de certificado de garantia do nosso próprio corpo? Como é que nós estamos administrando o nosso próprio corpo? O corpo, ele tem um prazo de validade. Compramos um produto nas prateleiras dos supermercados e geralmente vê o prazo de validade daquele produto. Você tem um período para consumir o produto. Certamente o corpo humano, ele tem o seu prazo de validade, ele tem o seu prazo de fabricação como produto em uma prateleira, tem lá o prazo, a data de que foi elaborada, de que foi produzido aquele produto e o prazo de validade. Então, o prazo de construção do nosso corpo físico foi no momento do nascimento biológico. O corpo, eu estou falando do corpo biológico, eu ainda não estou falando aqui ainda do espírito. Eu não estou falando do corpo biológico. Eu estou falando do corpo, eu estou falando do corpo biológico. Eu não estou falando do espírito. Então ele teve um prazo de fabricação. E todos nós fomos fabricados pela a lei da reprodução humana, que é natural. Mas temos um prazo de validade. Esse prazo de validade é a morte. E ao reencarnar, já nascemos morrendo. Todos os dias estamos no processo biológico da morte dos milhões de células. As células que estavam compondo o nosso corpo aos 10 anos de idade não eram as mesmas células aos 15 anos de idade, como também aos 25 anos e agora aos 60. Porque o corpo humano, ele tem um prazo de validade, como tudo no universo tem um prazo de validade de morte. Morte significa vida. Morte não significa destruição, mas renovação. As nossas células estão constantemente morrendo para ser renovadas, habitadas por novas células. E o princípio inteligente do universo, que é o espírito, ele é o mantenedor deste corpo, deste vasilame que é o objeto biológico que a inteligência que se expressa na Terra vai utilizar. Imaginemos-nos que nós somos eu vou comparar de forma muito bem-humorada e de forma bem alegórica. Nós somos uma garrafa de suco de laranja. E a garrafa é apenas uma garrafa que dentro do seu ingrediente tem um sumo que é o suco de laranja. O suco de laranja é o espírito. E se a gente não tiver cuidado com o manuseio desta garrafa, ela pode quebrar. Então, o espírito é o sumo da vida, é
o princípio da vida é o sopro espiritual da vida, entenda-se sopro espiritual, a centelha de luz que se manifesta no corpo biológico, numa verdadeira sintonia, sincronicidade com todas as nossas células, que são 10 trilhões de células, sendo muito bem organizadas pela atuação das nossas próprias energias. Então, quando ele diz que o reino verdadeiro é o reino espiritual e não o reino volátil, porque nós vivemos numa sociedade volátil. Tudo hoje é volátil, tudo é estanque, tudo é passageiro. Nós vivemos numa síndrome de compulsividade para matar as necessidades do corpo físico. Um homem que tem 60 anos de idade, ao longo da sua vida, provavelmente ele já comeu 14 mil quilos de alimentos. Quem tem 60 anos, 14 mil quilos de alimentos ao longo da sua vida. Mas um homem que tem 70, 80, 90, vá pesar na balança a quantidade de alimento carnívoro que este homem teve ao longo da vida, porque nós somos o que comemos. Então, quando você desencarna ou desembarca, porque às vezes eu troco a palavra de forma proposital, porque nós desembarcamos para o outro lado da vida, mas em que circunstâncias? O que é que vai nos recepcionar lá? Então, o que ele diz aqui nesse item 23 é isso, não é? Que a vossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. E a gente tem que ter essa compreensão para que não venha ser surpreendido como esse astrofísico ao responder que ele acha que no dia em que seus olhos se fecharem, o que você espera que aconteça no segundo seguinte. Mas se eu perguntar a vocês, não é? Clara, o que ocorrerá no instante segundo, Clara, quando os seus olhos fecharem e você desencarnar, ou você morrer? Clara certamente vai responder em cima das bases das crenças religiosas que ela tem, que é o espiritismo. Mas um indivíduo que não aceita a realidade de Deus, questiona Deus, porque não foi Deus que construiu o universo, é um acaso na teoria de alguns astrofísicos. Então Deus, eu suponho que seja crenças que é aplicada no inconsciente coletivo da humanidade. Assim pensa esses, não todos os físicos, mas alguns físicos assim pensam dessa forma. Então os primeiros segundos de um homem que pensa dessa forma, após a decomposição do corpo físico, porque ele imagina que a morte é a desagregação molecular do corpo e que ao morrer a consciência, porque foi formulada uma pergunta a ele também sobre a consciência, vai junto, a consciência vai se diluir com o corpo em estado de decomposição. E o que é que vai acontecer no primeiro segundo de uma pessoa que pensa dessa forma? Ele vai ter a segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? Ele vai tomar um choque tão grande em perceber que não desencarnou, que ele vai infartar e vai desencarnar. Você acredita que acaba, e quando você desperta para o outro lado da vida, e aí o mentor espiritual, alguém lhe diz assim: olha, o seu Marcelo Gleiser, você não morreu, você disse que não tinha nada, olha eu aqui do seu lado. Aí ele olha e vê os ex-colegas deles que já desencarnaram, os seus entes queridos que vieram lhe receber. Aí ele não acredita, bota a mão em cima do peito, infarta de novo no mundo espiritual e desencarna. Eu estou brincando. O que eu quero dizer é que nós temos esta
obra, a Gênese, que vem nos revelar, tirar, ou pelo menos clarear, o véu da ignorância de muitos que ainda acreditam que a vida acaba no túmulo. Então, se preparem, porque cada um de nós um dia vamos morrer. O que morre é o corpo físico, mas o espírito é que vai desencarnar, vai se desligar do corpo físico. No item 25, ele diz assim: toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribuiu à divindade. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribuiu à divindade, com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença assentou ele o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal, o que vai nos colocar na mesma linha de igualdade é o amor que devemos ter sobre as forças divinas de Deus sobre a humanidade. O que nos vai nos nivelar todos, seja branco, preto, rico, magnata, é o momento da desencarnação. Eu me recordo que em uma das nossas palestras, na Casa do Caminho, em 2018, o auditório estava lotado, tanto o mezanino como a parte de baixo do auditório da Casa do Caminho. E eu estava fazendo a palestra e você vê uma infinidade de pessoas. Você geralmente não sabe quem está sentado ao seu lado, ao lado esquerdo ou direito, porque não tem nenhuma placa no rosto da pessoa dizendo-lhe de quem se trata. Às vezes você senta ao lado de uma pessoa no auditório espírita e você não faz ideia de que você pode estar sentado do lado de uma pessoa que tem uma fortuna de 5 bilhões de dólares aqui na Bahia. Você pode estar sentado ao lado de uma pessoa na Casa do Caminho, que essa pessoa tem 2.500 funcionários. Um grande empresário brasileiro visitando Salvador, porque ele iria inaugurar mais uma loja aqui em Salvador. E ele foi, em 2018, na Casa do Caminho, buscar paz de espírito. E eu estava fazendo a palestra. Eu fiquei imaginando que aquele rapaz que estava sentado ao lado desse empresário, porque eu acabei vendo lá da posição em que eu me encontrava, ele estava na 4ª fila, tinha um rapaz sentado ao lado dele. E aquele rapaz que estava ao lado dele nem imaginava que aquele magnata, um homem de 5 bilhões de dólares, com 2.500 funcionários, estava na Casa do Caminho em busca de quê? Se ele tem filiais nos Estados Unidos, em Nova York, Londres, se os filhos estudam em Nova York, o que é que aquele rapaz estava fazendo no auditório da Casa do Caminho numa terça-feira, às 20 horas? Ao terminar a palestra, ele me conhece, porque na época eu fazia parte do métier desses homens de negócios, como jornalista e publicitário. Ele me perguntou: ô James, eu não sabia que você era espírita. Eu disse: eu sou espírita. Mas você nunca me falou? Eu disse: pois é, porque a minha relação com o senhor lá na empresa que eu visitava era estritamente profissional. Mas eu sempre percebi que você era uma pessoa diferente dos outros amigos, colegas.
E você está visitando a instituição, a Casa do Caminho? Eu vim em busca de apoio espiritual. Eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. A quem eu devo procurar aqui, James? E eu encaminhei ele para o atendimento lá na recepção, na entrada da Casa do Caminho. E você vai fazer o tratamento? Eu disse, vou. Ele caminhou ali entre a Casa do Caminho, que é uma multidão, e ninguém sabia que aquele homem era o homem de 5 bilhões de dólares. Mas ele estava igual a todos nós. Não adianta você ter 2.500 funcionários no Brasil e ter 5 bilhões, que é o seu grupo, que fatura. Mas ele estava pobre de espírito, precisando do lenitivo espiritual, porque nenhuma fortuna vai comprar a paz de espírito. Então, quando a doutrina espírita, Kardec, nessa análise, vai nos dizer que Deus, Jesus, veio à humanidade para nos apresentar a divindade. Jesus veio à Terra para nos dizer que todos nós estamos mergulhados de forma integral ao divino, a Deus. Vós sois deuses. Deus não está no mundo externo. O Deus que nós buscamos, o Avatar, o Brahma que nós buscamos, está dentro de você. Não busque Deus nas estrelas. Não busque Deus nas profundezas dos mares, nas profundezas do planeta Terra. Não busque Deus no fenômeno dos cataclismos. Busque Deus dentro de você, porque Ele está mais presente na tua vida do que você imagina. Deus está ausente da minha vida. Deus não está ausente da tua vida. É você que está ausente de Deus, porque você está se afastando dele, que está dentro de você. Mas como é possível me afastar de Deus que está dentro de mim? Você mudando a sua forma de pensar, se equivocando. Mas Deus está constantemente ao seu lado, dentro de você. Você está mergulhado no divino. Imagine que todos nós estamos tomando banho em um rio ou em uma praia. E todos tomando banho na praia, nós estamos mergulhados nas ondas do mar. As ondas do mar é o divino. E nós somos os cubos de gelo dentro de uma panela, e no momento adequado aquele gelo vai derreter e vai voltar para a essência divina e espiritual. Então é isso que ele está dizendo nesse item 25. No item 26, caráter da revelação espírita, entretanto Cristo acrescentou: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreendereis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-lo explicará todas. Ou seja, João, capítulo 14, versículo 16 e Mateus 17. Ele está se referindo que enviaria este Consolador prometido, que é o advento do surgimento do Espiritismo no século XIX. Porque no século XIX, a humanidade, a raça humana, teria uma melhor compreensão do que a sociedade humana ao tempo de Jesus. Então, como ele próprio o confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Preveria, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam
do seu ensino, em suma, iriam se equivocar. Então, ele precisava de um tempo para que a humanidade amadurecesse. Hoje, em pleno século XXI, muitos de nós ainda temos dificuldades de compreender a revelação espírita. Eu recebi uma mensagem muito interessante de um companheiro, James. Estudar a Gênese, para mim, era difícil. E hoje, esse companheiro me respondia, hoje eu estou tendo outra compreensão. Por que ele está tendo outra compreensão? Porque você vai amadurecendo, você vai tendo outro olhar. Tudo é uma questão de como você encara aquele momento. É evidente que você estuda o livro dos Espíritos hoje, você terá uma melhor compreensão daqui a 5 anos. Quando eu estudei o livro dos Espíritos aos 17 anos de idade, eu via o estudo da codificação espírita com a visão de um garoto de 17 anos. Mas quando eu cheguei aos meus 25 anos, eu li o livro Memórias de um Suicida. Eu tive uma visão do livro Memórias de um Suicida de um jovem de 25 anos. E ao longo dos anos eu li aos 30, aos 40 anos. Eu não vou dizer a minha última idade para que vocês não saibam. Então, a gente vai amadurecendo. Alguém falou a minha idade. Não sei quem foi essa pessoa. Essa pessoa vai pagar uma prenda, viu? Alguém falou a minha idade aí, vai pagar uma prenda. A prenda na próxima semana vai apresentar o estudo. E eu sei quem foi. Eu vou depois conversar com essa pessoa, né, Graça? Pois é. Então, eu não tenho vergonha, Elma Cunha, de dizer a minha idade. Eu tenho 60 primaveras, não é? São 60 primaveras, 60 natais, 60 São Joãos. Então, é claro que você vai amadurecendo. Então, se você estudou a Gênese no passado e você estuda hoje, você tem uma compreensão porque você ampliou o seu estado de consciência. É isso que Jesus quis dizer. Olha, como é que eu vou falar sobre reencarnação a Nicodemos se o estado psicológico dele e da humanidade atual não suportaria? É claro que ele falava de reencarnação. É claro que Jesus falava de outros planetas. Há muitas moradas na casa de meu pai. As moradas em outras galáxias. Você já imaginou Jesus falando de galáxias? Falando de Júpiter? Falando de fluido cósmico? De matéria escura? De energia escura? De campos gravitacionais? Falando das placas tectônicas, do magma que existe no centro da Terra, a humanidade não iria entender. Eu vou mandar um Consolador que ele vai revelar por doses homeopáticas. E sabe qual foi a técnica que Jesus usou com as parábolas? Jesus não falou tudo. As parábolas que Jesus apresentou à humanidade foi a ponta do iceberg de algo que ele poderia falar muito mais. Durante 3 anos ele falou ininterruptamente as suas parábolas, os seus ensinamentos que foi sintetizado, todas as parábolas foram sintetizadas no sermão das bem-aventuranças. Mas Jesus não falou tudo. Sabe por que ele não falou? Porque a humanidade não suportaria, como hoje. Há revelações que nós não temos capacidade de suportar a revelação desses outros mundos muito mais avançados. Não temos capacidade ainda de compreender o incompreensível. Então, quando ele diz que mandaria um Consolador prometido, porque este Consolador prometido, como ele diz aqui no item 27 e 28, não é? Porque a gente teria uma maturidade melhor, porque os espíritos iriam nos ajudar.
uma pleiade de espíritos que iriam se manifestar em várias partes do mundo, trazendo a realidade do mundo espiritual para o mundo físico, trazendo a realidade do mundo espiritual para o mundo físico. E aí, no item 28, ele diz assim: se o Cristo não pode desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo e sem os quais não o compreenderiam. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Tá? Eu, na realidade, eu estou falando assim, vocês entenderam? Como eu dou curso de como falar em público, curso de expositor, e quando o palestrante está dizendo assim, vocês entenderam? Tá? Então, quando o palestrante está dizendo assim, vocês entenderam? É porque o expositor está querendo ter um feedback, porque ele está nervoso ou está inseguro daquilo que ele está falando. Isso é um dos capítulos do curso de expositor que nós ministramos, não é? Então, mas só que eu estou perguntando, vocês entenderam que ainda, Elma, né, Elma Cunha, que ainda tem revelações que Elma, entre Elma e Einstein, existe uma diferença muito grande, né, Elma? Ele foi um grande gênio, e Elma também é um gênio. Pelo fato de Elma existir, já é uma genialidade, não é, Elma? É uma grande genialidade, mas não temos ainda a capacidade de entender o desconhecido. No próximo ano, no dia 9 de março, eu vou convidar todos vocês, porque vai ser muito bacana e profundo. A partir do dia 9 de março, quarta-feira, às 21 horas, nós vamos estrear com um novo programa para o Rio de Janeiro, o canal Web Rádio do Estado do Rio de Janeiro, e nós vamos ter um programa semanal todas as quartas-feiras à noite, que nós vamos falar sobre dialogando com Leon Denis. Vamos estudar todas as obras de Leon Denis, o porquê da morte, o gênio céltico, o problema do ser, do destino e da dor, e a gente vai ter sempre um convidado para a gente dialogar sobre um dos maiores pensadores do século XIX, que foi Leon Denis, o continuador da doutrina espírita, que aos 18 anos de idade, Leon Denis bateu na porta de Allan Kardec, e Allan Kardec, o professor Rivail, olha para aquele jovem adolescente de 18 anos e lhe dá de presente o Livro dos Espíritos. E aquele primeiro livro que Leon Denis ganhou aos 18 anos seria a bússola de orientação para o gênio céltico que era Leon Denis. Vocês sabem que o professor Rivail tem esse nome Allan Kardec porque ele foi gaulês. Ele viveu na Gália no tempo de Caio Júlio César. E Leon Denis também, ele viveu no tempo de Kardec. Leon Denis, ele também é um gaulês. E no mundo espiritual ele estava reunido com os espíritos da antiga Gália. E Leon Denis reencarna trazendo todo o seu arcabouço espiritual na sua mente e produziu obras maravilhosas. E ele era tido que, se Kardec parasse o seu trabalho, o seu projeto, era Leon Denis que daria continuidade. Então, esse item 28, se o Cristo não pode desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que lhe faltava conhecimentos de cada um de nós. Então é aqui que eu vou fazer alguns comentários, no item 29, é que eu vou fazer alguns comentários sobre Giordano Bruno. E esse item 29 diz o seguinte: mas quem toma a liberdade de interpretar as Escrituras Sagradas, quem tem esse direito? Quem possui as necessidades, luzes, senão os teólogos?
quem o ousam? Primeiro, a ciência a quem ninguém pede permissão para dar a conhecer as leis da natureza e que salta sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos e as escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado, quando as luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e, em particular, os pais da Igreja. Eles, contudo, não eram bastante para não condenarem como heresia o movimento da terra e a crença nos antípodas. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram anatema à teoria dos períodos de formação da terra. Pois bem, o filme que nós colocamos na introdução aí, Em Nome da Rosa, eu não vou fazer um spoiler, mas havia um livro sagrado, e quem pegava esse livro sagrado morria. E por que morria? Porque o conhecimento era para poucos. Por volta, entre o ano 370 e 380 da nossa era cristã, em Alexandria, tinha uma jovem, ela se chamava Hipácia. Hipácia, ela era professora de matemática e professora de astronomia, que era conhecido como astrologia, em Alexandria. E ela lecionava as suas aulas na grande biblioteca de Alexandria. Ela foi morta, ela foi condenada pelas suas teorias. Muito jovem, Hipácia dizia que o planeta Terra não era o centro do universo, isso no ano 370. Muito antes de Copérnico, Galileu, muito antes. E por conta dessa heresia de dizer que existia outros mundos, ela foi condenada, ela foi apedrejada pelos parabolanos. Os parabolanos do ano 370 é o que nós chamamos hoje de milicianos. São os parabolanos da atualidade. Hipácia foi apedrejada. No ano de 1548, na Itália, em Veneza, reencarna Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele era um professor, um teólogo, um físico teórico, um astrônomo. E ele, ao escrever as suas teses da imortalidade da alma e outros mundos habitados, ele seria queimado em fevereiro do ano de 1600 na fogueira, pelo simples fato de Giordano Bruno, não é? Nesse livro aqui que eu mostro a vocês, Guerrilheiros da Intolerância, de Hermínio de Miranda, e que diz que a condenação de Giordano Bruno foi pelo seguinte: para facilitar o entendimento da difícil situação em que se metera Bruno, vamos apresentar uma por uma as acusações formuladas pelo Monsieur, com base nas suas conversações com o filósofo, e relatada na denúncia do dia 23 de maio, que era grande blasfêmia da parte dos católicos considerar que o pão se transubstancia em carne, que nenhuma religião era de seu agrado, que o Cristo foi uma pessoa melancólica. Giordano Bruno dizia que o Cristo foi uma pessoa melancólica, imagine só, que realizava coisas tristes, seduzindo o povo e que poderia muito bem ter previsto que seria crucificado. 5. Que não há em Deus destinação de pessoas, o que seria nele uma imperfeição.
que o mundo é eterno, há um número infinito de mundos e que Deus os fez continuamente infinitos, que o Cristo fazia milagres apenas na aparência. Era um mago, que o Cristo era um mago, como também os apóstolos, e que ele, Bruno, poderia fazer tudo aquilo e até mais, que Jesus morreu contra a sua vontade e procurou fugir da morte, tanto quanto lhe foi possível. 9. Que não há punição para o pecado. 10. Que as almas criadas pela natureza passam de um animal a outro. Imagine só. 11. Que assim como os animais nasceram da corrupção, assim também os homens, quando após o dilúvio, voltaram a nascer. 13. Que a virgem não pode ter tido trabalho de parto. 14. Que a fé católica é cheia de blasfêmia contra a majestade de Deus. Ou seja, essa heresia custou a vida de Giordano Bruno, que em algumas coisas ele descaracterizava a imagem de Jesus, mas por outro lado, ele acreditava em outros mundos habitados, ele acreditava na imortalidade da alma, ele acreditava na comunicabilidade dos espíritos, e ele foi condenado à fogueira. E ao ser condenado à fogueira, Giordano Bruno retorna ao mundo espiritual, quando, por volta de 1º de outubro do ano de 1847, reencarna em Londres, na Inglaterra, Annie Wood Besant. Annie Besant, aquela que iria impulsionar a sociedade teosófica, em que, meus amigos, por volta do ano de 1889, Annie Besant, ela foi solicitada a escrever uma crítica negativa sobre a doutrina secreta, um livro escrito por Madame Blavatsky. Então, Annie Besant queria fazer parte da sociedade teosófica, e para quem não sabe o que é a sociedade teosófica, ela se refere a um conjunto, não é? A sociedade teosófica, ela é um conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, ocultistas e especulativas, que na realidade a teosofia vai buscar o conhecimento direto dos mistérios presumidos de que existe vida após a morte. Annie Besant, ela foi professora nada mais e nada menos do que o Teilhard de Chardin, o grande monge francês Teilhard de Chardin, teve como sua mestra Annie Besant. Hipácia, Giordano Bruno e Annie Besant é o mesmo espírito reencarnado em períodos diferentes, defendendo, quebrando os paradigmas da Igreja Católica, tirando o véu da ignorância, nos mostrando que a realidade transcende após a vida da imortalidade. Portanto, essas são as nossas considerações até o item 29, e agora eu vou abrir para a participação de todos. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós. Isabela Sanji, ela colocou aqui. Ou vai ficar na negação e virá ao centro espírita perguntar o que houve que ele não morreu. Foi sobre o seu comentário. Eu não entendi, repita aí, eu não consegui entender. Ela colocou. Ou vai ficar na negação e virá ao centro espírita perguntar o que houve que ele não morreu. Pois é, né? É Isabela, né? É Isabela. Pois é, né, Isabela? A maior decepção das pessoas que não acreditam que a vida continua, esse comentário foi sobre o... É que eu não vi aqui, deixa eu ver aqui.
Esse comentário foi sobre o palestrante. Me lembra aí, me lembra aí. É porque eu falei muito, tem momentos que eu não... Esse comentário... Eu sei. Alguém vai estudar o socialismo e o espiritismo? Diante da pergunta que o Senhor fez e também o menino de 10 anos. Ah, sim. Então a resposta. Mas... A resposta que ele deu ao Senhor é que no segundo minuto, quando ele desencarnasse, que depois ele mandaria até um cartãozinho dizendo o que ele encontrou. Aí a menina fez o comentário disso. É exatamente isso, né? O Marcelo Gleiser era o palestrante e ao responder ao senhor no auditório, ele respondeu de forma tão irônica que a plateia deu risada. Então eu deixei claro que pessoas que têm esse tipo de comportamento, certamente essa pessoa é surpreendida quando desencarna e descobre que a vida não acaba no túmulo, pelo contrário, a vida tem uma transcendência, uma realidade infindável, né? Mira colocou aqui, foi uma pergunta, né? Vai estudar socialismo e espiritismo de Leon Denis? Gostaria de estudar. Ô Mira, eu vou deixar vocês informados. A estreia é no dia 9 de março de 2022, não é? Dialogando com Leon Denis. Vai ser maravilhoso. Eu vou deixar vocês informados. Mas alguém para perguntar? No chat não tem mais nenhuma colocação. Ana levantou a mão, gente. Pode falar, Iana. Boa noite. Tá escutando bem? Estou, Iana. A pergunta assim. No sentido bíblico, a Bíblia fala que ao pó viemos e ao pó retornaremos. Hoje em dia, como estudante da doutrina espírita, eu tenho noção que começa pela questão de Eva, que a Bíblia fala que Eva foi criada da costela de Adão. E eu sei hoje em dia que não foi isso. Mas assim, em um contexto geral, ao pó viemos e ao pó retornaremos. Não é uma questão de... Como é que eu posso dizer assim? Acho que hipocrisia é muito ofensivo. Mas não é questão de hipocrisia da própria religião em querer esconder a questão do negar o espiritismo, é a mesma questão do como fala que Jesus fala do Espírito Consolador. A igreja, na verdade, no contexto da igreja, seria o Espírito Santo que viria. Então, assim, a minha pergunta a igreja ela nega, ela não acredita no espiritismo, ela acredita que o espiritismo é uma coisa do diabo. Então, assim, mas a Bíblia fala na questão espírita. Por que essa negação, essa questão de não aceitação? Iana, na realidade, a Bíblia é um compêndio de livros que foram produzidos por homens. O Velho Testamento, todo ele foi produzido e escrito pelos manuscritos dos hebreus. É evidente que a língua falada na época dos hebreus, como também ao tempo de Jesus, se falavam muito o aramaico e o latim, aramaico, latim e grego, era a língua mais utilizada na região da Galileia e da Palestina, que hoje é a região lá de Israel. Quando Jesus apresentava as suas teses de pensamento, os discípulos, eles escreviam em aramaico e alguns textos foram escritos em grego. Com o passar do tempo, os originais foram sendo alterados por vil interesse
daqueles que queriam manipular o seu bel prazer. Como, por exemplo, a palavra reencarnação era uma palavra muito discutida dentro da cultura hebraica. Se nós estudarmos, no ano passado, no estudo da Gênese, teve um capítulo aqui no estudo da Gênese, e nós vamos falar de novo sobre a atuação dos hebreus com a teoria da criação de Adão e de Eva, de que o mundo foi construído em 7 dias e que a mulher veio da costela de Adão. Isso são mitos, e que o homem veio do pó e do pó retornará. Eu posso dar várias interpretações nesse sentido. Primeiro, eu já comentei aqui de forma incansável, o nosso corpo, na análise de Lavoisier tem um pensamento clássico: nada se transforma, nada se destrói, tudo se transforma. Então o corpo humano, ele é um aglomerado de células. Este corpo humano, ele vai entrar em estado de decomposição. O que vai entrar em estado de decomposição é o corpo humano, que é constituído de 10 trilhões de células. Agora, o espírito que anima o corpo, esse não vai entrar em estado de decomposição. Agora, essa é uma análise lógica. A outra é o seguinte: de que é constituído o nosso corpo hoje? O nosso corpo humano hoje é constituído dessas matérias que já entraram em decomposição. Quantos corpos já entraram em decomposição na Terra? Bilhões e milhões. Então, o que volta para o pó é o corpo, é a desagregação molecular, vai fazer parte das entranhas da Mãe Gaia. A Mãe Gaia é o planeta Terra, tudo está conectado em tudo. Eu comentava hoje lá no quartel-general, na capelania, eu fui falar sobre Amélia Rodrigues, e eu comentava com o coronel, ele me questionava, esse questionamento do companheiro lá, o coronel, e ele me dizia: mas James, nós não voltamos, o que retorna é o corpo físico para a Mãe Gaia. O Fritjof Capra, que escreveu o livro O Tal da Física, ele vai dizer que todos nós estamos em evolução. Não estamos evoluindo no planeta Terra. Eu vou repetir mais uma vez. Não estamos evoluindo no planeta Terra. E Fritjof Capra iria dizer: estamos evoluindo com o planeta Terra. Tudo está em evolução. Não existe morte. Existe uma transformação da matéria. A morte é vida, é renovação. Então, os textos evangélicos primitivos, não é? A primeira parte dos evangelhos, os hebreus, eles eram, como é que eu posso dizer assim, contadores de histórias. A palavra Deus não existia nas primeiras civilizações há 10 mil anos, aproximadamente. A palavra Deus não existia. Sabe como essas civilizações primitivas se relacionavam, o que nós hoje chamamos de Deus? Eles chamavam de o Criador, porque não tinha a palavra Deus. A palavra Deus foi algo cunhado pela igreja, pelos primórdios das primeiras civilizações que estavam tendo o culto, iria criar a palavra Deus. Quer ver um exemplo? Em uma comunicação psicofônica da Sociedade Espírita José Pititinga, na cidade de Santo Antônio de Jesus, um espírito deu uma comunicação, ou melhor, uma entidade, um ser se manifestou na sessão mediúnica e disse o seguinte: a compreensão que nós temos de Deus é completamente diferente da compreensão que vocês têm de Deus. Aqui na Terra vocês chamam de Deus, mas de onde eu vim, nós não chamamos ele de Deus. Temos outra
terminologia. Portanto, a gente entende Deus no nível da compreensão que nós temos hoje, não é? Porque nós vivemos de uma humanidade que nós barganhamos com Deus, fazemos promessas a Deus e achamos que Deus é igual a nós, que pode ser ludibriado. Mas nas civilizações antigas de mais de 10 mil anos não existia a palavra Deus. Ele se relacionava com os fenômenos da natureza, com os astros no universo, no cosmos. Ele chamava de o Criador. O Criador. Todos nós fomos criados. Houve um princípio de criação. Interesses, como eu falava hoje lá no quartel, há uma diferença entre religiosidade e religião. Todos nós estamos vinculados a alguma religião, mas ter religiosidade é uma compreensão mais profunda do ser espiritual que você é. Vivenciar religiosidade significa vivenciar espiritualidade na tua vida, porque tem pessoas que não têm religião. Eu conheço uma pessoa, um amigo, ele não tem religião nenhuma, mas ele acredita em Deus. Ele não frequenta centro espírita, ele não frequenta a igreja católica, ele não frequenta templos evangélicos, mas ele é uma pessoa que tem uma alma generosa, muito mais do que muitos espíritas católicos e evangélicos. Não precisa você frequentar o centro espírita, um templo religioso, uma igreja evangélica, seja lá qual for a crença. Como Herculano Pires iria dizer, a religião do espírito é o próprio espírito em movimento na terra. Esse meu amigo, ele é uma alma altamente generosa. Ele pratica o bem. Ele é uma pessoa que salva seres humanos. Mas não tem religião nenhuma. Mas ele vive espiritualidade na sua vida muito mais intensa do que muitos de nós que frequentamos centros espíritas, templos evangélicos, igrejas. Então, o templo da religião, da religiosidade, deve estar estabelecido dentro do seu mundo íntimo. A tua catedral para a sua fé não é uma catedral de pedras, mas busca a catedral dentro de você mesmo. Então, é isso que nós temos que pensar. Porque a doutrina espírita, esse estudo do caráter da revelação espírita, nos convida a você olhar mais para você e não seguir ao pé da letra. Eu citei aqui Giordano Bruno. Ele foi queimado na fogueira pela Inquisição, pela ignorância. E tem muitos ainda que ficam presos ao pé da letra. A letra mata. Abra os horizontes da mente. Eu peguei esse livro aqui, Horizontes da Mente, do espírito miramês João Nunes Maio Médio. Horizontes da Mente, emissão dos pensamentos, valor da alegria, dinamismo mental, lótus divino, campo mental, rosto, espelho da alma, olhos do iniciado, pureza mental, energia estuante, ambiente do bem. Abra o horizonte da tua mente que você vai ver infinitas possibilidades daquilo que você não estava conseguindo enxergar, porque você estava com uma fenda no teu rosto. Tire a fenda. Vamos tirar essa fenda e se permitir ser visitado por conhecimentos que até então era desconhecido. Porque nós não somos senhores da verdade, como este astrofísico, que ele tenta explicar Deus através da matemática. Ele vai dizer que morreu, acabou, que ele vai ver uma escuridão, e que os primeiros segundos, se eu souber
que existe alguma coisa do outro lado de lá, eu mando um cartão postal. E aí eu vou ficar do lado de cá. Quando ele chegar lá, ele vai ter que mandar esse cartão postal. Porque ele vai se surpreender. Mas, ô James, por que essa sua convicção? Não é minha convicção. Eu vou repetir para a gente encerrar, vou passar para vocês e encerramos. Eu não acredito na reencarnação. Eu não acredito na imortalidade da alma. Eu não acredito em Deus. Eu sei. Acreditar para ser, acreditar porque ainda você vacila. Eu sei, eu tenho consciência total disso. O que me fez ter essa consciência é algo intrínseco em cada um de nós. Carregamos esta semente dessa natureza íntima sua, de que já existe em você. Eu sei, eu não acredito, eu sei. Eu tenho consciência total. Ter consciência é a possibilidade que você se auto-permite de abrir os horizontes da tua visão, os horizontes da tua alma, como diz Miramês nesse livro, horizonte da mente, horizonte da palavra, que é outro livro também. Então não se bloqueie, não se feche na caixa do seu mundo, abra e deixe que novos horizontes penetrem na sua consciência e você vai perceber que a Bíblia é um compêndio de livros mediúnicos. A Bíblia é o tratado de estudo da mediunidade e que infelizmente é interpretado de forma equivocada. Portanto, meus amigos, vamos encerrar, porque a hora urge. Vou ter que sair. Outro título muito bom desse espírito é Miramês. Amo Miramês, diz Ana. Obrigado pela aula, terei que sair. Eu vi uma coisa aqui que eu não entendi, viu, Graça? O moço famoso da... Alguém me perguntou aqui o seguinte... Verônica está aí? Verônica disse assim: sua velhinha está ali atrás, te denunciando. Eu vi. Verônica, que velhinha é essa, Verônica? Tem alguma velhinha aqui do meu lado, Verônica? Ah, Verônica tem. Sua velhinha está ali atrás denunciando e ela botou a carinha dos bonequinhos aqui dando risada. A idade. É verdade, rapaz. Olha, eu vou tirar, mas Verônica, você tem um olhar de raio-x, hein, Verônica? Cadê Verônica que eu não estou vendo? Cadê Verônica? Eu não estou vendo Verônica aqui. Foi você que entregou, não foi, dona Bernadette? Tá certo. Tá certo. Meus irmãos, eu vou pedir a Verônica que descobriu a minha idade. Viu, Verônica? Pelo fato de você ter descoberto a minha idade lá no fundo, você vai fazer a prece de encerramento. Gratidão a todos. Sim, gente, na próxima semana, dia 22, o estudo é o item 30 e eu vou transmitir lá da Casa do Caminho, tá certo? Eu vou ter apoio aí de Diogo, de Graça e de Milton também, que eu já falei com Milton. Milton, Diogo e Graça é que vão me dar apoio no próximo estudo, caso ocorra algum problema da transmissão, porque eu estarei lá na Casa do Caminho, que após o estudo eu vou fazer a palestra das 19h30. Então, na próxima semana, vamos começar às 6h30 e tentar terminar 19h20, porque eu vou ter que descer para o auditório. Ou então, Diogo, Graça e Milton pode continuar até as 7h45. Eu passo aí para a nossa irmã fazer a prece de encerramento. Gratidão, muita paz, um bom final de semana para todos. Gente, Barreto. Alguém pode... Eu pedi a nossa amiga para fazer a prece. Barreto está falando, James, com você. Ô, Barreto.
não tem reunião hoje não, viu? Ah, não tem não, é? Ah, tá certo. O gatinho que fez cirurgia, desencarnou e Ai, você tá muito triste. tá, então o gato de Kessia, eu também, o gato de Kessia desencarnou. A minha companheira que eu tenho aqui em casa, Passou por uma cirurgia e hoje. Kessia, Mas entre no grupo que você vai ver. tá, Kessia tem um gatinho que desencarnou. Tem alguns animais que desencarnam. Eu também tenho uma notícia triste para dar, Antônio Dantas. A minha minhoca que eu criava aqui dentro de casa também desencarnou. Eu fiquei muito triste, porque era a única companhia que eu tinha aqui em casa, era a minha minhoca. Enfim, cadê a minha amiga que eu pedi a ela para fazer a prece de... Então... Ela colocou aí, eu sou nova ainda nos estudos. Ah, é? Não sei. Então vou pedir a Dona Lourdes Kennedy. Dona Lourdes, que nome bonito, Kennedy, olha. Abra aí o microfone, Dona Lourdes. Antes de fazer prece em grupo. Ah, dona, esse seu sorriso, Dona Me Lourdes. desafiou. É. Aí vamos. Mestre amado Jesus, mais uma vez estamos aqui com os corações gratos por estes ensinamentos, por este irmão James que com tão boa vontade, tanta sabedoria, veio nos proporcionar este momento. Obrigada, James. Que o Jesus continue te abençoando, te iluminando, te inspirando, para que você faça sempre isso, dar do seu conhecimento. Não adianta conhecimento se não distribui aos menos esclarecidos. Gratidão. E com gratidão ao Pai por este momento, pedimos para ter a permissão de encerrar os estudos, dizendo assim: Pai que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dá-nos hoje, Pai, do corpo e da alma. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque de ti é o poder e a glória para sempre. Que assim seja.